Olá, bem-vindos a mais um Viajei na Maionese. Eu sou o Tom. Como vocês estão, meus queridos? Tem 2 semanas que eu não apareço por aqui. Eu queria dizer que o meu timing, né, o tempo que eu escolhi para começar a gravar um podcast não foi dos melhores, porque eu simplesmente tô no meio de uma busca por trabalho, né, busca por emprego. Inclusive tem gente que fala, né, eu vi outro dia na internet, tem gente falando que procurar trabalho é um trabalho, né, e realmente eu passo às vezes horas e horas e horas em frente ao computador procurando trabalhos. E, enfim, a questão é que pra quem já passou por isso, acho que todo mundo aqui sabe muito bem como é desgastante, né, energia mental. Eu tô no meio disso, né, no meio de umas outras coisas também. Acaba que na hora que eu tenho que gravar um episódio, aconteceu na semana passada, falei, eu vou gravar um episódio, não saía nada. Mas quando você repara, né, deve ser por quê? Porque a sua energia tá sendo gasta com outras coisas. E tá tudo bem, né? O intuito do podcast aqui é a gente realmente conversar tranquilamente, sem forçar nada. Então eu me comprometi a sentar aqui hoje e ver no que vai dar. Sem script, assim como no último episódio. E é isso. O episódio de hoje, eu queria comentar com vocês sobre algo muito legal que aconteceu comigo. E é algo assim que aconteceu num momento completamente inesperado da minha vida. Então, primeiramente, eu vou dar um pouco de contexto, tá? Em 2017, eu tinha me mudado de cidade, né? Eu morava no interior de Minas Gerais. Me mudei para uma cidade um pouquinho maior. Quando eu cheguei nessa cidade, eu precisava de um trabalho. Procurando trabalho, eu acabei achando uma oportunidade num bar que ficava bem pertinho da casa onde eu morava, né? Então, era literalmente assim, coisa de 3 minutos andando, sabe? Então, foi a oportunidade perfeita. Não era exatamente o que eu queria trabalhar. Não era meu sonho trabalhar num bar até 4 horas da manhã. Mas eu precisava de grana, pagar minhas contas. No final das contas, eu tava gostando bastante até de trabalhar lá. Me surpreendi muito. E conheci pessoas muito legais e maravilhosas também. Eu acho que o legal de trabalho, você leva pra vida, né, a experiência profissional, né? Ela vai ficar ali no seu currículo, se você quiser usar. Mas tem uma coisa que não tem preço, que são as pessoas que você conhece no trabalho. Eu tive muitos trabalhos ao longo dessa última década. Muitos desses trabalhos eu fiz amizades que eu levo até hoje. Até hoje eu converso com várias pessoas que eu conheci no ambiente de trabalho e que faziam o ambiente de trabalho um lugar mais leve. Eu sou muito grato a isso. E isso me anima muito, né, na questão de buscar trabalhos, novos caminhos, porque isso significa novas pessoas e novas situações, novos aprendizados, né? Então, onde eu quero chegar com isso? Em 2017, ou seja, isso foi há 8 anos atrás. E eu tava num momento da minha vida, assim, não era o melhor momento financeiro da minha vida. Eu, inclusive, meu nome tava prestes a entrar pro Serasa naquela época. Arrumei um trabalho nesse bar e eu conseguia, né, ir ali, pagar minhas contas e tudo mais, ter uma graninha, enfim. Eu acabei que conheci uma pessoa no trabalho e ele, um dia, assim, do nada, ele falou, você já viu esse rolê do Google Maps, né, o mapa do Google, que você contribui, você vai lá e põe a avaliação e você ganha pontos, e eles de vez em quando dão alguns prêmiozinhos, adesivos e coisas assim. E ele comentou assim por alto comigo, eu falei, eu nunca vi não, que legal isso, que bacana. E aí, assim que ele comentou comigo, eu fiquei bem interessado, né, e eu comecei a contribuir com o Google Maps também, na época. Peguei e falei, eu já tiro muita foto, eu ando pra cima e pra baixo, tirando foto dos lugares, vou começar a colocar a avaliação nos lugares e fotos dos estabelecimentos aqui no Google Maps, né? E aí eu fui fazendo isso, e ganhando pontos, mas assim, eu nunca imaginava que aquilo ali fosse me dar nada além de uns adesivos, né? Tipo, você atingiu 1000 pontos, ganhou essa cartela de adesivos, entendeu? Aí o que acontece? Eu trabalhei nesse bar por apenas 3 meses, mas eu continuei contribuindo, né, com o Google Maps ao longo dos próximos 2 anos. Um dia, no meu outro trabalho, tinha arrumado um outro trabalho depois que saí desse bar, e esse trabalho eu já estava nele já fazia mais de quase 2 anos que eu já estava lá. Um dia eu olhei meu e-mail e tinha um e-mail do Google, que todo em inglês, obviamente, que estava falando assim,
aplique para participar do nosso evento na Califórnia, e com tudo pago, a gente paga a viagem e tudo mais. E eu pensei assim, gente, eu não ganho nem um bingo, nunca ganhei um bingo, jogando bingo na pracinha, nunca ganhei. Sorteio, rifa, essas coisas, não era minha sorte. Eu pensei, será que é isso que eu vou ganhar? Uma viagem para os Estados Unidos com tudo pago? Um dos maiores sonhos que eu tinha, né, na minha adolescência. Sempre quis, né, na minha adolescência fazer intercâmbio. Enfim, você vê o filho de gente rica fazendo intercâmbio, né? Na minha época era só gente rica mesmo que podia fazer esse tipo de atividade. Por exemplo, meus amigos ao meu redor não viajava pro exterior, né? O máximo que a gente viajava era pra cidade vizinha ou então pra praia uma vez no ano e olha lá. Então parecia uma coisa muito intocável pra mim. Mas, enfim. Eu olhei aquele e-mail, falei, quer saber? Eu vou aplicar. E eu li lá tudo o que precisava. Eu precisava fazer um vídeo todo em inglês. O meu inglês naquela época era bem básico, mas era uma coisa que eles requeriam. Você precisava ter um inglês básico a ponto de você entender o que está falando, escutando ou lendo, né? Então, na época, eu peguei e falei, eu vou aplicar, quer saber? Alguma coisa dentro de mim falou pra eu aplicar. Porque eu poderia ter simplesmente ignorado, ou eu poderia ter simplesmente falado assim, eu não sou capaz, o meu inglês não é suficiente, ou inventado alguma outra desculpa, me auto-sabotado, né? Algo que eu já fiz muito na minha vida, inclusive atualmente luto contra esse processo de auto-sabotagem, né? Diariamente, é uma luta diária mesmo. Então não é que eu me tornei o vencedor contra a autossabotagem, não. É uma luta diária, eu tô aqui pra dizer, e continuo nessa luta, tá? Naquele momento a autossabotagem não venceu, e a minha voz, a minha confiança venceu, e eu apliquei pra aquilo, fiz um vídeo, tive que fazer um vídeo na época, todo em inglês como eu falei, tive que fazer algumas etapas lá, e eu enviei minha aplicação assim, sem muita esperança, mas com aquele fundinho ali de esperança, né? Acontece que 2 meses depois daquela aplicação, eu recebi um e-mail. E no e-mail falava que eu tinha sido um dos 200 aprovados. Ou seja, no mundo inteiro, milhares de pessoas aplicaram. E eu tinha sido um dos 200 que foram aprovados para poder ir para aquele evento na Califórnia com tudo pago. Inclusive, eles iam pagar tudo. Passagem, hotel, visto. E eu peguei e fiquei assim, sem acreditar. E naquele momento da minha vida, né, 2 anos depois de ter trabalhado naquele bar, lembra que eu comentei que quando eu entrei no bar, o meu nome estava prestes a entrar pro Serasa? Naquela época, o meu nome já estava bem profundo no Serasa. Já estava com tudo dentro do Serasa. E, enfim, isso era abril de 2019. Quando foi novembro de 2019, chegou o grande dia, que era o dia que eu realmente ia viajar. Primeira vez na minha vida, viajando de avião. Primeira vez na minha vida ganhando uma coisa daquela dimensão e realizando vários sonhos ali. Eu tinha o sonho de andar de avião, eu tinha o sonho de ir para os Estados Unidos, eu tinha vários sonhos que estavam sendo realizados ali naquele momento. E tudo isso com meu nome lá no Serasa. Então, meu povo, não desanime, tá? Não desanime. O nome tá no Serasa, mas a gente segue vivendo, a gente não tá morta. Então é isso que estava acontecendo comigo naquele momento. Eu fui para os Estados Unidos, né? Passei 2 semanas nos Estados Unidos. Eles pagaram pela viagem, né? Pelo voo, pagaram por hotel durante 3 dias, que eram os dias do evento. Mas graças à minha família, né? Todo mundo se comoveu. A gente fez uma vaquinha para poder me ajudar a eu estender minha viagem. Em vez de eu ficar só 3 dias e por conta do evento, né? Sem poder passear, sem poder ver muita coisa. O que foi a realidade de muita gente foi e acabou, indo, viu lá o evento e voltou imediatamente por conta de trabalho ou qualquer outra coisa. Mas eu consegui, no meu trabalho naquela época, colocar minhas férias junto com essa oportunidade. E a minha família, sabendo do meu sonho, né, de conhecer ali Los Angeles na Califórnia e São Francisco na Califórnia, todo mundo se comoveu e fez uma vaquinha para poder me ajudar a estender minha viagem, né? Não é que é uma vaquinha milionária, não. Mas é uma vaquinha que me dava o suficiente para eu converter em dólar pro básico do básico do básico daquela viagem. Mas que fazia essa viagem possível. E eu tava assim, eu tô disposto. Nem que eu tenha que comer miojo todos os dias nessa viagem. Eu vou fazer isso agora que eu já ganhei essa viagem pros Estados Unidos. Então, enfim, eu fui pro evento.
O evento foi muito bacana, foi muito incrível. Era um evento do Google Maps, na sede da empresa Google, e lá a gente se conectava com outras, né, eram 200 pessoas no total, do mundo inteiro, né? Então eu tive uma oportunidade incrível de conhecer pessoas maravilhosas do mundo inteiro. Algumas dessas pessoas eu até hoje levo na minha vida, ou seja, esse evento foi há 6 anos atrás, eu até hoje tenho amizades que foram feitas nesse evento, inclusive uma das minhas melhores amigas, a Sara, que eu ainda quero trazer aqui no podcast para conversar com vocês também. Eu fiz amizade com ela nesse evento, tá? E a gente conversa até hoje, praticamente todos os dias. Então é só para vocês verem o quanto aquela situação, aquele evento mudou minha vida. E o que eu quero dizer com isso, meu povo, é o seguinte: nunca perca sua esperança, sua fé. Porque eu não tô dizendo que você vai ganhar uma viagem pra Europa, uma viagem pros Estados Unidos, ou ainda mais pros Estados Unidos agora, nesse momento, né? Sabemos muito bem que não é o melhor momento pra ir pros Estados Unidos, pra vir pros Estados Unidos. As coisas não estão, né, nas melhores. Mas a questão é que não é que você vai ganhar uma viagem, que você vai ganhar na Mega Sena, não é isso. A ideia aqui é você continuar com esperança pra viver e seguir em frente. Eu tô trazendo isso aqui porque, como eu disse, tô no momento de procurar pro trabalho, e às vezes você fica ali meio desanimado, né? Nossa, mais uma rejeição, apliquei pra esse trabalho, não deu certo. Nossa, enfim, tô cansado já de aplicar pra trabalhos, e tem muitos trabalhos que pagam muito pouco, e enfim, é muito complicado. Às vezes você não ouve a resposta, você aplica e ninguém responde, fica naquela coisa, você não sabe se você passou, se não passou, e é bem frustrante esse rolê. Mas, você vê, eu tava lá naquele momento da minha vida, um nome no Serasa, eu tava num relacionamento que não tava me fazendo muito bem, e não era realmente o melhor momento da minha vida. Eu morava num apartamento, pra vocês terem ideia. Esse apartamento, ele era infestado de baratas. Tava assim, realmente num local ali da minha vida que eu precisava de muita luz mesmo pra eu poder sair daquele buraco. Esse apartamento com infestação de barata, nome no Serasa, relacionamento não era dos melhores, né? Eu sou grato atualmente por este relacionamento, porque todos os relacionamentos que eu tive na minha vida, eles me ensinaram muita coisa. Então eu tenho uma gratidão imensa por todas as experiências que eu passei na minha vida. Eu não mudaria nada do meu passado, porque passou. E hoje eu tô aqui, e hoje eu aprendi com as minhas vivências, né? E tudo por uma razão também, tudo acontece na nossa vida por uma razão. Mas a questão é que eu tava num momento ali que não era muito bacana. Eu enxerguei essa oportunidade, ela apareceu ali pra mim daquela forma, se manifestou daquela forma. Eu poderia ter ignorado. Naquele dia lá, trabalhando naquele bar, um trabalho que durou 3 meses... eu poderia ter ignorado, ou às vezes o cara poderia nem ter comentado comigo sobre aquele rolê do Google, né? Ou ele comentou comigo, eu poderia ter ignorado, eu não ignorei, eu fui adiante. E assim, são coisas que você não espera, eu não esperava nenhum retorno daquilo, né? Mas a ideia desse episódio é realmente trazer uma esperança num futuro melhor, num dia de amanhã melhor, né? Se hoje, por exemplo, você tá num momento da sua vida que não tá muito bem, ou que você tá um pouco desesperançoso, né, como eu na minha busca por trabalhos, eu tô aqui para dizer que nós precisamos nos levantar diante disso e acreditar num amanhã melhor. Porque é isso que vai nos mover, é isso que vai nos dar energia para conseguirmos seguir em frente. Então, eu queria dizer que eu tô com entrevistas para fazer essa semana, tá? Me desejem boa sorte. E esses trabalhos que eu tô com entrevistas para fazer não são trabalhos na minha área, não são trabalhos exatamente assim, o que eu quero, não é o meu trabalho dos sonhos, sabe? Mas eu sei que esses trabalhos, eles podem me apresentar oportunidades para uma vida inteira, que são experiências com coisas que eu não conheço. Às vezes eu vou conhecer coisas que eu vou passar a ter interesse. Isso às vezes vai me ajudar a chegar num outro momento da minha vida e usar essa experiência para alguma outra coisa. Eu posso conhecer pessoas maravilhosas como eu conheci no meu passado, né? Como eu disse, vários trabalhos aí que eu fiz na minha vida inteira. Não era o melhor trabalho, o trabalho dos sonhos, mas eu levei desse trabalho experiência que hoje em dia me permite aplicar para outros trabalhos que precisam dessa experiência. E o melhor disso tudo nem é essa experiência, são as amizades que eu levei para minha vida, que até hoje eu converso. Tenho amigos que eu fiz aí em trabalhos de mais de 10 anos atrás, que até hoje eu converso. Uma das minhas outras melhores amigas eu fiz nesse trabalho.
em 2014, há 11 anos atrás. E hoje também, atualmente, conversamos praticamente todos os dias. Amizades que saíram de um ambiente de trabalho. Então, assim, às vezes você tá no seu trabalho, não tá também muito feliz ali. Tenta achar alguma coisa que vai te motivar. Tenta achar que seja uma pessoa, que seja uma amizade, ou que seja um desafio mesmo. O que eu posso aprender? Qual aprendizado eu posso tirar disso? Porque sempre tem. Na vida sempre tem alguma coisa que a gente pode tirar de aprendizado e levar adiante, né? Ou então às vezes não tem, e aí você pensa, isso aqui não tá me ensinando nada. Então, de repente eu vou tentar algo melhor, vou tentar algo que me ensine, né? Então, às vezes a falta de uma coisa boa naquele ambiente te motiva a buscar algo melhor, a ir atrás de algo melhor. E você pode, você é capaz, você consegue. Isso aqui não é papo barato de coach, não. É que nós todos somos humanos e nós todos passamos por problemas similares. Não são exatamente os mesmos problemas, né? Claro, não estou levando aqui em consideração pessoas com um problema como uma depressão. Sabemos que a ajuda terapêutica é muito bem-vinda se você tem a oportunidade. É maravilhosa, né? Eu atualmente não tô fazendo terapia, mas pretendo voltar assim que eu estiver trabalhando. É maravilhoso. Nós precisamos manter a nossa esperança, porque essa esperança, essa pequena faísquinha, às vezes, é o que vai fazer a gente se mover e ir diante de um futuro melhor, e diante de uma oportunidade melhor. E outra coisa também que eu queria falar é que eu não planejei nada daquilo que aconteceu, né? Eu acabei trabalhando naquele bar porque eu precisava de dinheiro. Não é porque eu tava, nossa, esse bar é o sonho da minha vida de trabalhar. Não, eu precisava de grana. Eu não queria trabalhar até 4 horas da manhã, mas eu precisava desse dinheiro. Eu fui lá, apliquei, trabalhei. Não é que eu planejei nada disso, mas aconteceu. São coisas da vida que acontecem. Eu não planejava conhecer aquele rapaz que me falou sobre aquela oportunidade. Eu conheci ele e ele me apresentou essa oportunidade. Eu nem imaginava que aquilo iria um dia me trazerem um retorno. Então, é ir para a vida sem esperar um retorno muito grande. Não é fazer aquilo já esperando um retorno, uma troca. É saber que a vida, ela vai nos trazer uma troca, independente de qualquer coisa. Se você vai com a cabeça fechada para um trabalho, você vai receber em troca por aquilo. A forma como você lida com aquele trabalho, a forma como você lida com uma relação, a forma como você lida com a vida. E se você vai para ela de uma forma negativa ou fechada, você vai receber em troca de acordo com a sua reação. E se você vai de uma mente aberta, com o coração aberto, com uma visão de aprendizado, eu vou tentar tirar o melhor disso aqui, você vai receber em retorno de acordo. Não é papo de coach, não, é experiência de vida mesmo. Isso que eu tô trazendo aqui para vocês é a minha experiência, nua e crua. Bom, esse rolê do Google que eu falei aqui, se você ficar curioso, chama Google Local Guides, né? Traduzindo para português seria Google Guias Locais, que basicamente você é um guia, né? Você vai lá e faz avaliações de estabelecimentos, ajudando as pessoas a saber melhor sobre os lugares. Sabe quando você vai no Google para você ver um restaurante ou para você ver a reputação de algum lugar? Sabe, você vai procurar ali, tô a fim de comer um hambúrguer. Aí você joga lá no Google, hamburgueria, e aí você vê o que as pessoas estão comentando sobre aquelas hamburguerias. E o Google Connect Live, que é o nome desse evento, né, que eu comentei com vocês, que eu fui, faz parte desse programa. É um evento que acontece anualmente nos Estados Unidos, geralmente. Infelizmente, atualmente, eles não estão aceitando aplicações de fora, ou seja, eles mandam convite agora, eles escolhem quem são as pessoas que contribuíram, eles têm as formas lá de escolher as local guides, né, que eles vão convidar para o evento, mas infelizmente no momento eles não estão abertos para aplicar como eu fiz no passado, lá 6 anos atrás, como eu disse, né, infelizmente. Mas enfim, a ideia desse episódio aqui é realmente trazer a minha experiência para vocês. Eu não sei se quem aí precisa ouvir isso. Eu acho que todo mundo, na verdade, né? A gente sempre vai ter aquele dia que a gente se sente um pouco cansado, né? Das responsabilidades da vida adulta e tudo mais. Mas tudo na vida vem para nos ensinar alguma coisa. É tudo como se fosse um degrau mesmo para subir. E isso aqui não é positividade tóxica, isso é realmente aprendizado. E, enfim, eu sei que amanhã eu posso acordar e falar, nossa, hoje não dá, né? E aí talvez até eu mesmo precise voltar e lembrar de tudo que eu falei aqui nesse episódio, ouvir o meu próprio podcast pra me ajudar,
Porque não tem isso de vida perfeita. Chega um momento que você atinge um patamar que você não tem problemas e só tem altos, não tem baixos, né? A vida é com altos e baixos. A ideia aqui é você saber como usar esses momentos. O que você pode aprender daquela situação. E muitas vezes, gente, não é que a gente sabe qual é o aprendizado que a gente pode tirar de alguma coisa. Às vezes demora muito tempo também. Quando eu saí de um relacionamento muito longo que eu tive, eu só consegui olhar para os aprendizados que eu tive depois de muitos meses fora dessa relação. Enxergar o que eu aprendi, o que poderia ter sido melhor, mas o que eu posso fazer a partir de agora para que seja melhor. É a mesma coisa com experiências de trabalho. Às vezes você está no seu trabalho hoje, não quer dizer que você já sabe tudo o que esse trabalho vai contribuir ali para o seu dia de amanhã. Mas vale a pena você estar aberto, tanto a aprender coisas novos desafios, tanto também para olhar e refletir e ver o que pode ser feito melhor também. Então a ideia aqui é manter a nossa mente aberta para as oportunidades, porque há coisas que vão acontecer na sua vida que você não planeja, que você não espera, e elas vêm como milagres mesmo às vezes e transformam a sua vida de alguma forma. Há coisas que ainda vão acontecer na sua vida. Esteja tranquilo, porque tem esse rolê, né, a ansiedade, né, faz a gente pensar que tudo vai dar errado na nossa vida, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas assim como tem probabilidade das coisas darem errada, tem também a probabilidade das coisas darem certa. E é melhor que a gente acredite que as coisas vão dar certo, né? Não faz sentido a gente acordar de manhã e ficar pensando que vai dar tudo errado. Vamos mudar esse mindset, vamos mudar esse pensamento. Eu sei que tem dias que não são fáceis, mas eu acho que são nesses dias que a gente tem que lembrar mesmo que tem muita coisa por vir, tem muitas experiências por virem, tem muitas pessoas por virem que a gente ainda não conhece e que elas vão tocar a nossa vida de alguma forma que a gente não espera. E isso é muito bom, isso é um milagre, isso é uma coisa maravilhosa na vida. Então vamos tentar manter essa positividade, porque tem coisas, tem presentes por vir. Esse episódio não foi patrocinado por Google nem nada, tá? O meu podcast até então não é patrocinado por ninguém. É eu que patrocino, né? Eu venho aqui, eu tomo meu tempo, eu falo com vocês, eu vou lá, eu edito a capinha, né? Faço uma artezinha pro episódio, posto na internet, compartilho com vocês. É isso, não tem patrocinador. Se você quer patrocinar esse episódio, compartilha com alguém. Manda pra alguém, pensa assim, nossa, é aquele amigo que eu acho que ele gostaria de ouvir isso aqui hoje. Eu acho que seria bem legal, bacana isso aqui. Manda pra esse amigo. Se você ainda não avaliou o podcast, vai lá, coloca 5 estrelinhas, comenta aqui nos comentários o que vocês acharam. O último episódio, eu acho que não teve nenhum comentário. Eu sempre peço pra vocês comentarem, não teve nenhum comentário. Eu quero saber, meu povo, o que vocês estão achando. E às vezes, semana que vem, eu vou estar sem ideia pra um episódio. Se vocês vierem comentar comigo uma ideia para um próximo episódio, eu já vou ter aí uma ideia a mais na minha lista. Vamos contribuindo para que eu possa voltar e falar mais, né, com vocês. Enfim, esse é o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!